Não é a violência que restaura, mas a violência que arruína que é preciso condenar. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas e leão, para aterrorizar os lobos. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. O reformador tem inimigos em todos os que lucram com a velha ordem e apenas defensores tépidos nos que lucrariam com a nova ordem. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio, mas o temor é mantido por um medo de punição que não abandona jamais. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Antes de tudo, esteja amado. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Quando os homens não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado do que temido. A resposta é que seria desejável ser ao mesmo tempo amado e temido, mas que, como tal combinação é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso optar. Todos veem o que aparentas, poucos se dão conta do que tu és. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. As injúrias devem ser cometidas de uma vez só, de modo que, por sua brevidade, ofendam menos ao paladar, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem saboreados. As armas devem ser usadas em última instância, onde e quando os outros meios não bastem. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Creio que se pode admitir que a sorte seja árbitra da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. Os homens em geral formam as suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sabem sentir. Homens ofendem por medo ou por ódio. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão! Há 3 espécies de cérebros, uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Todos podem ver, mas poucos são os que sabem sentir. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. O bem se faz aos poucos. O mal, de repente. A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforço e treinamento fazem muitas. Acredito seguramente que é melhor ser impetuoso do que cauteloso, pois a sorte é uma mulher, sendo necessário, para dominá-la, empregar a força. Pode-se ver que ela se deixa vencer pelos que ousam, e não pelos que agem friamente. Como mulher, é sempre amiga dos jovens, mais bravos,
menos cuidadosos, prontos a dominá-la com maior audácia. Competição: se seu melhor cavalo quebrar a perna, abandone-o. Se seu melhor amigo trair, esqueça. Quem seja causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. O maior remédio utilizado contra os desígnios do inimigo é fazeres voluntariamente aquilo que ele planeja que tu faças à força, porque fazendo-o de forma voluntária, tu o fazes com ordem e para vantagem tua e desvantagem dele. Se o fizesses à força, seria então a tua ruína. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca, em tempo de paz, ficar ocioso. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. Mate se preciso for, mas alcance seu objetivo. Em todas as coisas humanas, quando se examinam de perto, demonstra-se que não se pode afastar os obstáculos sem que deles surjam outros. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nada faz o homem morrer tão contente quanto recordar-se de que nunca ofendeu ninguém, mas, antes, beneficiou a todos. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, fazê-lo de uma vez só. Os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra alguém que se deixe enganar. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. O que tem começo, tem fim. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Os homens são tão pouco argutos, e se inclinam de tal modo às necessidades imediatas, que quem quiser enganá-los encontrará sempre quem se deixe enganar. Julgo poder ser verdadeiro o facto de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que, mesmo assim, ela permite-nos governar a outra metade ou parte dela. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangiu. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Nenhum empreendimento é mais apto a ser bem-sucedido que aquele que é escondido do inimigo até que esteja maduro para ser executado. É melhor ser temido do que amado. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. O fim justifica os meios. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes diante dos costumes. Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil reuni-las, é mais seguro ser temido do que amado. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada,
resulta em tua desvantagem. Quando for preciso executar um cidadão, que haja uma justificativa e uma razão manifesta. É preciso tratar bem os homens ou então aniquilá-los. Eles se vingarão de pequenas injúrias, mas não poderão vingar-se de agressões graves. Por isso, só podemos injuriar alguém se não tememos sua vingança. De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver, que quem despreza o que se faz e se atém ao que deveria ser feito aprenderá a maneira de se arruinar, e não a defender-se. Quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz está fadado sofrer, entre tantos que não são bons. A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano, que, mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Faz-se a guerra quando se quer, põe-se-lhe termo quando se pode.